Olá, bem-vindo ao meu canal Sou Médium. Como reconhecer um médium? Tem algumas pistas fáceis de identificar médiums. Médiums sabem o que aconteceu sem precisar que lhes digamos. É mais do que intuição. Não tem nada a ver com poderes da mente. Os próprios médiums não sabem explicar as razões desses sentimentos e sensações tão aflorados em relação às demais pessoas. Como identificar um médium? É considerado médium aquelas pessoas que possuem o dom de perceber ações, situações ou coisas sobrenaturais. Muitas pessoas se perguntam: como saber se eu sou médium? Acredita-se que todo ser humano é médium. Acontece que os sintomas de mediunidade se desenvolvem mais em uns do que em outros. Segundo o próprio fundador do Espiritismo, Allan Kardec, todos nascem com uma propensão para a mediunidade e para a vidência. Nem todos têm a capacidade de se desenvolver espiritualmente e por esse motivo, muita gente não acredita nos sintomas de mediunidade e passa a vida sem acreditar na percepção de leves frequências. Pensam ser somente uma intuição. Essa capacidade extrafísica, chamada de mediunidade, está entranhada em todo mundo, independente do modo de vida ou crença de cada um. Aquela pessoa que consegue ser o mediador entre os dois mundos, físico e espiritual, na verdade, é um médium ostensivo, que alto grau de mediunidade, bem aprofundada. Confira as principais características de mediunidade. Como saber se eu sou médium? A resposta para essa pergunta, como saber se eu sou médium, e que paira a cabeça de todos que ao menos têm conhecimento sobre mediunidade. Destacamos outras perguntas que devem ser respondidas de maneira mais sincera e honesta possível. Você já teve ou tem a sensação de que outras pessoas estão falando contigo, mesmo estando sozinho? Você sente ou sentiu aquele arrepio na espinha ou calafrios repentinamente? Você consegue identificar e sentir os sentimentos de outras pessoas que estão ao seu redor? Você acorda frequentemente com o corpo mais pesado do que o normal? Em lugares muito cheios costuma se sentir indisposto, com mal-estar? Já teve aquela sensação de estar sendo observado, e quando procura em volta não vê ninguém? Você se sente mal ao ver plantas sem vida ou animais sofrendo? Seus sonhos aparentam ser verdadeiros? Costuma ficar nervoso ou com tremor sem explicação plausível? Se as suas respostas foram sim para a maioria das perguntas, você pode ser considerado um médium. Mas isso ainda não define o seu grau de mediunidade. Prova, a princípio, que você tem uma certa conexão com um plano espiritual. Desenvolver a mediunidade depende de cada um, das escolhas espirituais, é a determinação em incentivá-la. Conheça a mediunidade natural e a prova. Sinais de mediunidade, tirando as dúvidas. Além de responder às perguntas acima, alguns pontos se destacam e podem indicar se você possui ou não os sintomas de mediunidade. Confira. Vidência ou audição espiritual. Intuição muito aguçada, como se alguém soprasse o que se deve fazer. Sonhos verossímeis e premonitórios, muitas vezes ouvindo vozes de pessoas que não estão vivas. Transe psicofônico ou psicográfico. Quando tem vontade de escrever, geralmente em caráter de urgência. E quando avalia o que escreveu percebe que a ideia não foi sua. Quando realiza ações ou fala de um modo que não corresponde com a sua personalidade. Sensibilidade emotiva. Parece que sente as emoções dos outros de uma forma intensa. Fica muito mais sensível do que de costume. Mediunidade. Principais sintomas físicos. Cada ser humano reage de uma maneira no início da manifestação mediúnica. Os sintomas físicos tendem a ir amenizando à medida que a pessoa vai se aprofundando no assunto e começa a trabalhar para desenvolver a sua mediunidade. Suor excessivo nas mãos. Transpiração exagerada nas axilas. Formigamento nas extremidades. Vermelhidão nas orelhas e nas bochechas, aparentemente sem motivo.
sensação de orelhas queimando, sentir calafrios, sensação frequente de desmaio, falta de energia, acordar cansado demais, melancolia e abatimento perceptivo, desenvolvimento de novas fobias, palpitação ou taquicardia, ânsia de vômito, insegurança exagerada, pés gelados, dores nas costas, perda ou excesso de sono. Alguns dos sintomas passam até despercebidos, mas, se você se vê nas situações exemplificadas acima, há fortes indícios que você é médium e que precisa estudar as obras espíritas para desenvolver sua mediunidade. Próximo vídeo falaremos sobre mediunidade em crianças. Se inscrevam no canal, espero vocês!